17 de março de 2024, e a palavra de hoje é o Deus que muda o nosso destino. Diga isso, Deus que muda o nosso destino. Deus que muda o nosso destino. E aí eu tenho aqui, eu gosto de fazer a palavra com pontos, né? Mas antes de irmos para os 3 pontos da palavra, vamos relembrar a história de Esther? Vamos lá, quem foi... Gente, a Esther, para quem estuda teologia, é muito importante a gente ter esse panorama bíblico, tá? Cuidado! Eu estava essa semana estudando um material do pastor Luciano Subirá. Quem conhece o pastor Luciano Subirá? Que é um dos grandes mestres da palavra, um dos grandes homens de Deus, é um parceiro da Lagoinha, pastor responsável pelo Ministério Alcance lá de Curitiba. E ele, nesse material, ele vinha falando sobre a importância de nós combatermos os falsos mestres. E ele fala assim, não basta apenas você pregar a palavra e falar o que é correto, mas a palavra é clara. Nós temos 8 livros do Novo Testamento que tem um foco muito direcionado ao combate das falsas doutrinas, dos falsos mestres, dos falsos profetas, e tem muita gente ensinando coisa errada por aí. E aí uma das distorções que muitas vezes a gente percebe quando alguém está pregando a palavra, é quando a pessoa pega para estudar a palavra e ela não entende a palavra como um todo, ou não estuda a palavra como um todo, pega versículos isolados, trechos isolados da Bíblia e dá um entendimento próprio em relação àquilo. É verdade que isso acontece, gente? Tem gente pegando a Bíblia e usando pequenos trechos da Bíblia para pregar até a favor do próprio pecado. Tem gente que pega a Bíblia para falar a favor do aborto, gente. Tem gente que pega a Bíblia e pega trechos isolados, distorce e diz que Deus é a favor da homossexualidade. Pastor, pode falar isso aqui? Pode, gente. Ninguém é contra o homossexual ou qualquer outro gênero. Eu estava lá na escola que eu trabalho hoje, uma escola municipal lá em São José dos Campos. Tem um livro básico que eles utilizam hoje que fala sobre os 11 sexos, mas já está desatualizado. Porque segundo aí os estudos do LGBTQ, não sei quais mais, né? Você já tem muito mais que 11 sexos só, mas naquela época que o carinha lá escreveu, que a escola usa como base, haviam já 11 sexos, não era mais, né? Homem com homem, mulher com mulher, e o homossexualismo e a heterossexualidade. Não, agora existem milhares de gêneros possíveis. Isso é Bíblia? Não! A homossexualidade é pecado? É. A Igreja Lagoinha vai pregar a favor, vai passar a mão na cabeça do pecado? Não. Mas vai acolher o pecador? Claro. Tem gente aqui que é viciado em pornografia? É possível. Tem gente aqui viciado em drogas? É possível. Tem gente que aqui, apesar de ser crente há muito tempo, é viciado em aplicar a doutrina, mas não viver a verdadeira religiosidade, que não é seguir doutrinas ou regras, mas ter relacionamento íntimo e pessoal com Deus. É verdade, tem gente preso na religiosidade, é verdade. Precisa ser liberto? Precisa ser liberto. E nós vamos pregar a palavra de Deus aqui. Mas é importante, para que você não caia não passe a crer nos falsos ensinamentos, que você creia na palavra e que você busque conhecer a palavra como um todo. São 66 livros na Bíblia. O Antigo Testamento, como tem muita gente pregando aí, não vale mais para os dias de hoje. Vale sim, é figura e complementa. Tá? Quem não entende teologia, quem não estudou a Bíblia com profundidade, não sabe disso, mas de Gênesis a Apocalipse, o personagem principal é Jesus Cristo. Jesus Cristo está em Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, está em todos os livros. Quando você começa a estudar e fazer esse panorama bíblico, é muito legal você pegar o livro de Esther, porque o livro de Esther tem uma questão muito especial aí. Dando um rápido panorama bíblico, você tem lá no livro de Gênesis a origem de todas as coisas. Quem já leu Gênesis aqui? Você tem a origem de todas as coisas, aí você tem aquele momento tão importante em que Deus escolhe o que é considerado o pai da fé. Quem é o pai da fé do cristianismo, gente? Abraão, pai Abraão. E aí tem até uma musiquinha aí, pai Abraão tem filhos, muitos filhos, eles têm. E aí tem muita gente que acha que Abraão é o pai de todo o povo de Israel. Não, Abraão é o pai de todos nós. Porque a Bíblia diz no Novo Testamento que nós nos tornamos filhos de Abraão por herança espiritual e por promessa divina e através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo nos adotou como filhos. E nós passamos a ser filhos da mesma linhagem de Abraão.
Então, quando a Bíblia fala lá sobre todas as promessas, quem já leu são várias promessas, mas a principal promessa que foi feita a Abraão é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não tá, Deus não falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da nação de Israel que eu estou estabelecendo e que você vai gerar. Não. Todas as famílias da terra. Eu sou abençoado hoje. As promessas que foram feitas a Abraão são minha por herança. Eu sou um herdeiro de Abraão. Olha, mas aí o que é Abraão? Eu nem isso. Tem muita gente que parou de estudar o Antigo Testamento, então nem sabe quais são as promessas, nem sabe quais são as bênçãos, nem conhece direito a história de Abraão. Importante conhecer, porque tem bênção ali. Quando você descobrir, você vai falar: eu posso tomar posse, porque essas bênçãos já estão liberadas no mundo espiritual, e a partir do momento que você descobre que você é realmente herdeiro, você pode tomar posse dessas bênçãos. É verdade ou não é? Você sabe que no tempo passado eu comecei a pesquisar a respeito de como eu ainda não sou, mas eu tenho origem italiana. Eu tenho meus ascendentes, eu tenho uma parte da família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, que são italianos. Então eu posso tirar, né? Meu passaporte italiano, a minha cidadania italiana. Eu posso ter uma segunda cidadania. Comecei a pesquisar sobre isso, e aí comecei a ouvir algumas histórias de algumas pessoas que fizeram isso e acabaram descobrindo que mesmo lá atrás, descobriram que tinham parentes que herdaram terras lá atrás, antes de período de guerra, ou no período de guerra, etc., e que foram para a Itália e tal, para tirar a cidadania lá, e descobriram que eram herdeiros. Mas enquanto não sabiam que não eram herdeiros, não poderiam tomar posse daquilo que eles nem sabiam que eles tinham. Você já está entendendo onde eu quero chegar? Como é que você vai poder tomar posse de algo que é teu direito, você não sabe nem que é teu direito, que você não sabe nem que você tem isso aí, que nem você tem direito, que às vezes você não sabia nem que você era herdeiro, que nem que Abraão era teu parente. É teu parente espiritualmente falando. Está entendendo? Peraí, Fernando, você não ia falar sobre Esther? Não, eu vou falar sobre Esther. Estou fazendo esse movimento para você entender algumas coisas. Aí lá você tem Abraão, a gente fala, a gente vê muito termo na tradução dizendo que Deus escolheu um povo. Já falei isso aqui, mas repito. Aí a pessoa fala assim: mas como, se Deus não faz acepção de pessoas, como é que ele escolhe um povo em detrimento dos outros? Não, Deus escolheu um homem de fé, Abraão. A partir dele estabeleceu uma nação. Essa nação seria a nação que seria governada pelo próprio Deus, que seria exemplo e discipularia todas as outras nações. Esse foi o propósito. Mas Israel se perdeu, caiu em pecado, teve bons reis que serviram a Deus, teve outros reis que não fizeram isso, e aí o povo caiu em pecado, esqueceu das leis, parou de cultuar a Deus como deveria, se prostituiu com outros deuses. Tudo isso você aprende no Antigo Testamento. Mas é interessante porque depois, temos aí Davi. Quem já ouviu falar de Davi aí? Davi foi um dos maiores reis de Israel. A Bíblia fala: Saul matou 1.000, mas Davi, que foi o primeiro rei de Israel, Davi matou 10.000. Uau, foi um rei tremendo, mas que cometeu erros terríveis também, mas ainda assim a Bíblia diz: um homem segundo o coração de Deus. Quando a gente vai estudar a fundo isso, a gente entende por quê. Por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Porque ele era pronto para se arrepender. Ele era aquele cara que pecou feio algumas vezes, pisou na jaca, algumas vezes assim de forma terrível, mas quando foi confrontado pelo profeta, quando o erro foi identificado, quando caiu a ficha do que ele tinha feito, ele rapidamente se arrependia, se vestia de pano de saco, falou assim: Senhor, não! E ele, como representante do povo, olha como é que é importante, você precisa orar pelas suas autoridades, porque nós não podemos vir aqui e derramar algo ruim sobre vocês. Nós precisamos buscar cada vez mais a santidade, porque a liderança, o que acontece aqui no âmbito da liderança, afeta a nação. E aí você vai ver lá na Bíblia Davi falando assim: não puna o povo por causa do meu pecado. Vai aqui em mim, me pune, mas não pune o povo, não pune o povo. E aí a gente vê Davi segundo o coração de Deus, e Davi teve um filho com a mulher que foi, não vou dizer que a mulher foi a responsável, né? Vamos colocar a culpa em Davi, né? Os dois tiveram culpa. Mas Batseba, vocês sabem, já ouviram falar? Batseba era mulher de Urias, e aí ele acabou vendo a mulher tomando banho, e aí se deixou contaminar, se encheu de interesse ali, se sentiu atraído, mandou Urias. O primeiro ficou com a mulher, depois se deitou com a mulher, depois mandou Urias para frente de batalha, porque a mulher engravidou. Ele acabou perdendo esse filho da gravidez, matou um dos caras que era cabeça lá do exército dele, perdeu o primeiro filho, mas essa mulher gerou o que se tornou o herdeiro do trono. Quem foi o herdeiro do trono que assumiu depois e que assumiu a liderança do governo de Israel?
Salomão. E a partir de Salomão, olha a aulinha rápida aqui para vocês de panorama bíblico, só para você entender algumas coisas aqui importantes e o porquê e a importância que tem Esther aqui nesse processo, tá? O que aconteceu com Salomão? Foi o homem mais sábio que já existiu, provavelmente um dos mais sábios, se não o mais sábio. Mas esse homem se corrompeu infelizmente, fez algumas coisas contrárias à palavra de Deus. Lê Eclesiastes que ele explica melhor. Eclesiastes é um dos livros que ele escreveu, e ele fala que ele não deixou de ser sábio, mas ele resolveu, com sabedoria, testar todas as coisas ruins, fez bobagem, se envolveu com quem não devia e tal. E aí até o livro de Eclesiastes é um livro bem pessimista nesse sentido, né? Que ele vai mostrando que ele foi se decepcionando, ele foi observando que sem sabedoria ele não tinha nada, e que ele resolveu fazer o que hoje é a grande sabedoria da vida, né? Você vai ouvir muita gente falando assim, que isso é crente, você quer fazer um monte de coisa lá que a igreja manda você fazer, não, você tem que fazer o que dá vontade, ser feliz, sabe? Lê o que Salomão escreveu com muita sabedoria, ele fala assim, eu fiz tudo, ele não sabe disso, né? Ele tá, não sei se está salvo ou não, eu creio até que está salvo, né? Porque existe uma polêmica quando a gente costuma estudar isso, será que no final da vida dele ele havia se corrompido, mas ele se voltou para Deus? Eu acredito que sim, tá? Mas aí ele fala assim, olha, eu testei, Salomão fez tudo que muita gente hoje, muito crente desviado está fazendo. Saí da igreja porque eu senti um peso, a igreja falava que eu tinha que fazer certas coisas e tal, e eu entendi que eu tenho que fazer o que dá vontade, o que dá na telha, eu tenho que ser feliz, o importante é ser feliz. A Salomão fala, eu fiz tudo isso que todo mundo dizia que era necessário para ser feliz. Tudo, tive dinheiro, conheci gente do mundo inteiro, me deitei com todas as mulheres, diz o prazer do homem se deitar com mulheres, eu tive mais mulher que todo mundo teve na vida, eu fiz e tal, no final das contas, eu fui feliz, tudo isso me trouxe felicidade, tudo isso fez a diferença na minha vida, nada, não tem valor, é prazer imediato e depois é o que muitas vezes a gente faz, muitas vezes a gente peca desse jeito, não vou me permitir fazer isso. E faz, e aí tem aquele prazer imediato, depois vem a culpa e fala, mas não me traz felicidade, não é definitivo. Qual é a fonte da verdadeira felicidade? Salomão descobriu isso também. É Deus, é relacionamento com Deus, é viver com Deus. A hora que você começa, aí ele entendeu isso, por quê? Deus não compactua com o pecado. Então o que acontece? Quando ele começou a fazer o que dava na telha, mesmo sendo contrário àquilo que Deus havia determinado, Deus não compactua com o pecado, então Deus se afasta de Salomão. E aí ele descobre que não tem como ser feliz sem ter relacionamento com Deus. Estão entendendo isso? Mas eu não ia falar de Esther? Calma, muita calma nessa hora. Aí, sabe o que a gente entende? Salomão, panorama bíblico, é em Salomão, quando Salomão morre, o povo de Israel se divide. Você tem aí uma guerra aí entre eles e os povos, 10 das tribos de Israel formam o reino do norte, capital Samaria, e eles vão ter lá os reis dele, lá, e tem uma trajetória, a história deles. E aí a tribo de Benjamim com a tribo de Judá forma o reino de Judá. Daí o termo judeus, tá? Pra você entender por que depois foram chamados judeus por causa disso, né? Um povo que aí foi governado pelos descendentes e herdeiros do rei Davi, e ali formaram o reino do sul. E aí vieram os profetas. Quando você vai para a Bíblia, você tem vários livros que são livros escritos por profetas. E esses livros são os profetas em período de exílio ou pré-exílio. Por quê? Os profetas que vieram antes de exílio, vocês vão entender que o povo de Israel foi sendo alertado de que se eles continuassem em pecado, eles seriam levados cativos por povos, né, como a Babilônia, como os persas, enfim, e perderiam tudo, as suas cidades seriam destruídas, Jerusalém foi destruída, os muros de Jerusalém foram destruídos, o templo de Jerusalém foi destruído, né? Quem conhece um pouco da história de Daniel na Cova dos Leões, que é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, foi quando Daniel e um grupo de jovens esteve ali servindo na Babilônia, porque o povo foi levado embora, e a cidade de Jerusalém foi destruída. Gente, e a partir daí a coisa ficou assim, quer dizer, o povo ficou exilado, por um determinado período de tempo, na Babilônia um pouco menos de tempo, mas depois os persas assumiram todo, e houve um período, quem já leu a Bíblia, Neemias, Esdras e Neemias são os 2 livros da Bíblia, os 2 últimos a serem escritos antes da vinda de Cristo, que contam pós-exílio, depois que o povo foi levado cativo, ficou como escravo e se misturou com os povos que os tornaram escravos e que os invadiram, você tem um período em que
eles voltam para Jerusalém, Jerusalém é reconstruído, o templo é reconstruído, e esse processo de voltar do exílio, e foram poucos os judeus que voltaram, de todos, muitos já haviam formado família, foi um longo tempo, tiveram filhos e continuaram vivendo nas terras estrangeiras, não voltaram para sua terra natal. Mas uma parte voltou, alguns milhares voltaram e a maioria ficou disperso. E aí na Bíblia você começa a estudar, gente, estou dando aula mesmo agora aqui, olha, é aula, né? Poxa, eu entendi de Deus que eu preciso ensinar a palavra, e a gente vai ter momentos específicos. Assim que nós tivermos o nosso tempo, a gente vai ter estudo toda semana, em nome de Jesus, para aprender mais da palavra de Deus. Mas aí nesse processo, nós temos aí a Bíblia contando sobre como foi esse período de reconstrução dos muros, depois do templo, depois de Jerusalém, aqueles que voltaram ali, o pessoal relembrando como é que era mesmo as leis, os sacrifícios, relembrando a Torá, porque gente, tanto tempo fora, vivendo dentro de uma cultura estrangeira, eles esqueceram até mesmo como cultuar a Deus. Como é que a gente cultua mesmo? Quais são as leis mesmo de Moisés? Vamos relembrar as leis de Moisés, porque tem povo aí, tem geração que nasceu, eles nem sabem, porque não sabem, eles estavam acostumados a cultuar outros deuses lá, já na outra cultura. Mas agora a gente está voltando, e aí você tem lá os sacerdotes trazendo de volta, lendo a Torá em voz alta, por isso que é prática ainda dos judeus fazerem isso, eles leem a Torá em voz alta para que todos tenham conhecimento da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e por aí vai. E aí é interessante porque chegamos no livro de Esther. Todo mundo, aqui, vamos falar de Esther agora, que é uma história maravilhosa. Esther é o livro da Bíblia que você fala assim, destoa, ele está falando de uma outra coisa aqui. Por quê? Nós temos Esdras e Neemias mostrando essa questão de como foi o resgate, o retorno do exílio, de pelo menos uma parte do povo de Israel, e a reconstrução de Jerusalém, a capital, ok? Mas aí você tem Esther, e Esther não se passa dentro do contexto da terra que pertencia a Judá, aos judeus. Não, você tem ali uma parte da história de judeus que não voltaram do exílio, decidiram não voltar. E aí a gente falou, opa, e esses judeus que decidiram continuar vivendo em terra estrangeira e não voltaram para sua terra natal, Deus os abandonou? Nós vemos no livro de Esther que não. Que mesmo eles vivendo em terra estrangeira, Deus honrou, cuidou, protegeu, salvou e mudou a sorte do povo que vivia fora. Qual que é a história de Esther? Vamos relembrar aqui. Esther, ou Hadassah, como era o nome dela, lá dentro do Império Persa. Quando você vai ler os 10 capítulos de Esther, você começa contando a respeito do rei Xerxes, ou Ataxerxes, também chamado de Assuero, que era a maior autoridade ali no Império Persa. E aí ele está dando vários dias de festa, celebração, mostrando o poder dele para as nações, etc., quanto que eles eram prósperos e tal. Num determinado momento, ele tinha uma mulher que havia sido coroada, que era a rainha do Império Persa, Vasti. E aí diz que eles estavam comendo e bebendo durante 7 dias, num período de festas e celebração, que Vasti estava com outras mulheres, também celebrando, num outro ambiente com as mulheres. O rei Assuero havia bebido um pouco além da conta e tal, e queria mostrar para todos a beleza de sua rainha, que diz a Bíblia era muito bela. E aí ele chama Vasti para se apresentar a todos aqueles príncipes, autoridades e pessoas que estavam ali celebrando com ele. Uma coisa que a Bíblia não fala, mas faz sentido, eu confirmei, eu não sei se vocês sabem, mas a minha irmã, ela é hoje uma judia convertida, então ela é Hazanite, ela é contratada de uma sinagoga judaica. Então, toda dúvida que eu tenho, eu falo assim, irmã, estava eu estudando um artigo de um rabino, e este rabino conta algo a respeito da história de Esther que eu desconhecia. E eu perguntei, é verdade isso? Ela falou, sim, toda vez que nós lemos isso antes da festa de Purim, que é uma celebração específica relacionada à história de Esther, se conta a respeito disso. Quando porque muita gente não entende por que Vasti não quis, porque na história ele chama, Vasti, vem que eu quero mostrar a sua beleza para todos. E Vasti fala, não vou. E aí ele fica muito bravo ali, fica e tal, mas não toma nenhuma atitude precipitada. Chama os conselheiros e fala, o que a gente deve fazer com a Vasti? Destitui ela de rainha. Porque se ela continuar sendo a rainha, ela desobedeceu uma ordem direta do rei. Uma mulher afrontando não só o rei, mas você que representa todos os homens da nossa nação. Ia falar, seria machista, né? Mas é mais ou menos isso que acontece ali, ó.
Então, você precisa dar o exemplo, destitui ela, Vasti não é mais nada aqui no reino, não será mais sua rainha, para que todos os homens aqui entendam que eles são autoridade dentro de casa e as mulheres não devem desobedecer ordens diretas do seu rei, que é o seu marido. Ok, e ele segue a direção dos conselheiros. Mas a tradição oral do judaísmo fala que Vasti não foi porque ela iria ser humilhada de certa maneira. Por quê? Porque o que o rei Assuero pediu é que ela se apresentasse nua diante de todos, para que todos pudessem contemplar a beleza. E ela não aceitou. E aí ela deixou de ser a rainha. Ok, apesar dessa história, dessa parte da história, eu falei assim, uau, que coisa e tal. Gente, lembrando, eles são povos pagãos. Tá? Nós não estamos falando do povo de Deus ainda. Só que Esther, ou Radassa, como ela era conhecida na época, fazia parte das mulheres. Ela vivia ali naquele, Suzã, se eu não estou enganado o nome da cidade ali específica onde eles estavam. Esther estava ali e os conselheiros deram uma direção. Olha, você destituiu Vasti, ela não é mais a rainha, você precisa eleger uma nova rainha. Então, que tal? Isso vai te dar uma motivação, porque ele tinha outras mulheres e tal, mas assim, a questão aqui é, vamos fazer o seguinte, vamos pedir aqui, ó, vamos trazer todas as mulheres, as mais lindas aqui da cidade, das cidades circunvizinhas e tal, vamos pedir para os nossos homens aqui, o pessoal aqui, nossos súditos trazerem, nós vamos mandar lá para o harém, elas vão ficar, se eu não estou enganado, é 1 ano que elas ficam em tratamento de beleza, em cuidados, etc. E aí elas vão desfilar diante do rei depois desse período, e o rei escolhe quem vai ser a sua nova rainha. E aí surge... É interessante a gente entender essa parte da história, porque tem gente... Eu já vi algumas adaptações da história para teatro e tudo mais, e aí a pessoa coloca assim, como se tivesse sido um concurso de beleza, que todas as mulheres decidiram, né? Vou me inscrever para esse concurso de beleza. Na verdade, todas essas mulheres, que, né, se elas quisessem ou não quisessem se tornar rainha, ou estar com o rei, ou se tornar mulher do rei, elas não tiveram escolhas. Foi o que aconteceu com Esther. Ela foi pega lá, mandaram ela ir lá para o harém do rei, fica em tratamento de beleza, você não tem escolha. E aí vamos, né, vocês vão ficar se cuidando, se tratando, vão cuidar de vocês, vão dar tratamento de beleza durante 1 ano. E aí quando vocês se apresentaram para o rei, ela não escolheu isso. Ela foi pega e foi obrigada a ir para o castelo e ficar no harém do rei. Beleza, aí nós só conhecemos a história. Sabemos que depois disso, o que aconteceu? Bom, depois desses 12 meses, Esther e várias outras mulheres se apresentam diante do rei e de, sei lá, não sei quantas mulheres ali, o rei considera que Esther... A tradição oral do judaísmo, e a Bíblia também deixa isso, a gente consegue entender isso, né, que ela não fez, ela não se esforçou, não se pintou, não se vestiu, não fez nada além do que era estritamente necessário. Ela não tentou se aparecer para tentar ganhar esse concurso de beleza. Ela simplesmente foi ela mesma. E sendo ela mesma, na sua simplicidade, o rei Assuero olha e fala, essa, não quero outra, manda todas embora. É Esther. E aí Esther é coroada rainha. Esther, e olha, a Bíblia deixa claro que havia uma rixa dentro do povo, o pessoal não gostava dos judeus. Olha que novidade, né? Muita gente que não gosta de judeu, até hoje, né? Gente aí não gosta, odeia, briga, fala mal, nossa, enfim. Tem muita gente que não gostava. Então, ela tinha... Aí você vai depender da versão, tá? Na tradição do judaísmo, eles falam que a Esther era sobrinha de Mardoqueu. Em algumas Bíblias, eles traduzem esse nome como Mordecai, tá? Na Bíblia NVI, que eu estou utilizando aqui, ela fala que ela era uma prima de Mardoqueu. Mas a questão é, Mardoqueu era um homem influente, um líder, uma pessoa influente dentro da comunidade judaica que vivia ali na Pérsia, e ela deu uma orientação e falou assim, como tem muita gente que não gosta de judeu, não conta para o rei nem para ninguém que você é judia. E é assim que fica, no primeiro momento não sabe nada, né? E ela vai, e aí aquele negócio, né? Tem lá a relação com o rei, fica com o rei, coroada rainha. Depois, como ele tinha muitas mulheres, a mulher fica lá num canto, o rei busca quando tiver vontade ou quando decidir, né? Vê. Só que aí surge um sujeito que se torna um segundo em autoridade, chamado Amã. Quem lembra do Amã? Quem já ouviu a história de Esther e lembra quem é Amã? Amã era um cara que odiava os judeus.
odiava, e ele se tornou primeiro-ministro, um homem de autoridade ali, braço direito do rei, podemos dizer, segundo em autoridade no reino. E aí, esse cara, ele cheio de orgulho, orgulhosão, passeia na cidade, todo mundo faz reverência para ele e tal, mas o Mordecai, ou Mardoqueu, judeu, todo mundo sabe que era judeu, não se, na tradição, isso não fala na Bíblia, mas na tradição oral do judaísmo, fala que Mardoqueu, ou Mordecai, não se prostrava nem fazia reverência, porque o Amã carregava um deus, uma das imagens de um deus pagão, pendurado no pescoço, e todos quando reverenciavam a ele, reverenciavam a essa entidade. Mas Mardoqueu não. E ele pegou uma raiva e falou assim, eu vou destruir esse povo judeu, porque esse cara representa o povo judeu, os judeus não se prostram para os nossos deuses, e ele não me reverencia, eu sou segundo em autoridade nesse reino, eu vou acabar com esse cara. E ele vai até o rei, uma parte da história que eu não sei quantos que lembram aqui, ele vai até o rei e oferece um tanto de moedas de prata, 10 mil talentos, na Bíblia NVI ele traduz, ele fala quanto seria isso equivalente, mas 10 mil talentos em prata, fala assim, rei, eu quero pagar para o rei emitir um decreto real, dando autoridade para todos nós que somos inimigos dos judeus, matarmos todos os judeus da Pérsia. O rei fala assim, olha, os judeus não são nosso povo mesmo e tal, não precisa me dar esse dinheiro não quero suas moedas de prata, eu emito esse decreto real. Emite. E aí, eu não falei que existe uma festa chamada Purim, que os judeus comemoram, é uma festa que celebra o livramento que Deus deu ao povo de Israel, de Amã, que havia determinado, porque é como se fosse um dado, uma pedra, que eles usavam para lançar sorte. Então, Pur quer dizer sorteio. Então eles lançam lá uma data, porque ele precisava definir uma data, qual seria a data que todos estariam autorizados, os inimigos dos judeus, a matar os judeus. E lançam, isso cai lá em 12 de Adar, o mês. E aí o rei emite um decreto real. A partir de 12 de Adar, todo mundo aí que é inimigo judeu pode matar os judeus, pode exterminar os judeus da face da terra, decreto real. Havia um selo real lá, um anel que ele usava para selar, e esses decretos eram irrevogáveis, não tinha como voltar atrás. Era isso. Maravilha. Mardoqueu fica sabendo disso, entra em desespero, começa a jejuar, se veste de pano de saco, como o pessoal fazia na época, pano de saco, cinzas, e começa a andar pela cidade assim. E todo mundo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Esther fica sabendo do parente dela lá que está fazendo isso, e assim, meu Deus, eu não tenho notícias, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Manda alguém dos seus súditos lá, assim, vai lá, procura Mardoqueu, que eu quero descobrir o que está acontecendo. E aí Mardoqueu manda um recado para ela, o que está acontecendo é isso. Nós seremos exterminados a partir de 12 de Adar, nós seremos exterminados, o rei emitiu um decreto real. E Mardoqueu, como uma pessoa, gente, a Bíblia fala que os pais de Esther haviam morrido, e Mardoqueu foi quem criou Esther. Então ele é figura de pai, era uma autoridade, ela era rainha agora, mas ainda assim, ele fala, olha, minha determinação para você é, faça alguma coisa, porque você está numa posição estratégica. Você é rainha agora. Se alguém pode fazer alguma coisa pelo povo judeu e evitar que a gente seja exterminado, é você. Esther manda escrever um recado para Mardoqueu. Mardoqueu, meu tio, meu primo, eu não posso, porque assim, já faz mais de 30 dias que o rei não me chama. Existe uma regra, uma lei aqui que qualquer pessoa que se apresentar diante do rei sem ser chamado, será morto. A não ser que o rei levante o seu cetro real e estenda para essa pessoa e fala, você não precisa ser morto porque eu quero a sua presença. Eu aceito que você venha até mim. Eu vou morrer provavelmente. Ela falou assim, mais de 30 dias que ele não me chama, eu vou aparecer do nada lá na frente do rei, ele vai me matar. Mardoqueu manda uma resposta. Fala assim, Deus te colocou aí, talvez seja por esse propósito. Você lembra que eu falei que Deus não te colocou, Cíntia? Deus não está te colocando nesse lugar simplesmente porque Ele está te dando sustento, emprego, aquilo que você buscava, mas há um propósito. Se Deus colocou você aonde Ele te colocou, é porque há um propósito. E aí Mardoqueu fala, talvez tenha sido por isso que você tenha se tornado rainha. Se você for lá diante do rei e morrer, vai ser mais uma que vai morrer, porque todos os judeus vão morrer. Mas se ele te ouvir, há uma esperança para nós.
há uma chance de a gente não morrer. O que Esther fala? Entende e fala assim, é verdade. Escreve uma mensagem para que seja distribuída e enviada para todos os judeus ali daquela terra. E fala assim, eu e todas as minhas súditas, todo mundo que está junto comigo aqui, nós vamos entrar num jejum de 3 dias. E orientamos vocês do povo que façam esse jejum de 3 dias comigo. E depois destes 3 dias de jejum, eu vou me apresentar ao rei. Se for para morrer, eu morro. Tá tudo certo. Não tem problema. Mas é assim que vai ser. O povo entra em jejum, ela jejua por 3 dias, e aí vai à presença do rei. E aí chama, fala, olha rei, tô aqui. O rei estende o cetro real, ela se apresenta. Esther! Estende o cetro real. Pá, não vai morrer. Pode, e olha, como o rei tinha apreço pela Esther. Você pode, olha, você veio aqui até mim, eu nem te chamei, você está livre disso, que bom que você veio até mim. Você pode me pedir até metade do reino se você quiser agora, que eu vou te conceder. Esther fala, não, eu só quero jantar com o meu marido e com Amã. E ok, é isso que acontece. Ela fala assim, só isso? Só isso, tá feito, marca o jantar. Amã se sente, que legal, olha só a rainha que era a minha presença, convidado único junto, num jantar, ela, o rei e eu. E aí acontece que eles se reúnem. E aí o que acontece? Nesse momento, nada. Eles jantam, comem, ficam juntos lá e tal, papá, bate papo. O rei fala, e agora você pode me pedir o que você quiser. Até metade do reino, se você me pedir agora, eu te dou. O que Esther fala? Eu quero jantar amanhã de novo, com você e com Amã. Tá bom. Amã fica ainda assim, imagina, já jantou só ela, o rei e ele. E aí eu falei, eu quero que o Amã continue aqui, que amanhã a gente tenha um outro jantar com o Amã. Ele saiu de lá flutuando, falou assim, olha como eu sou importante, como eu sou, né, sensacional. E aí neste momento aí acontece algo estratégico. E aí você vai entender, gente, por que eu estou contando a história inteira? Porque Purim é semana que vem, porque Deus deu um direcionamento profético para essa igreja. E eu quero que vocês entendam isso, e quem estiver comigo, a gente vai entrar num jejum de 3 dias na quinta-feira, porque haverá mudança de sorte, mudança de destino aqui, em nome de Jesus. E há 3 pontos que a gente precisa entender aqui nessa história, tá? E aí, contando a história, você vai conseguir linkar os 3 pontos, e eu já apresento os 3 pontos no final da palavra, e a gente já ore e declara isso, e vamos fazer. Quem estiver comigo, amém. Eu vou explicar como vai ser feito, como eu vou fazer, vocês façam da maneira que vocês puderem, tá? Mas Deus falou, é tempo de mudar a sorte. Gente que está preso há muitos anos, gente que está ferido, não é curado da ferida na alma, ferida espiritual. Gente, muita gente aqui que está batendo cabeça e não sai do lugar, e não avança, e não frutifica. É tempo de sair, é tempo de mudar a sorte de vocês. É tempo de Deus mudar a nossa sorte. E aí você vai entender, mas por que Esther, não podia ter pedido já para o rei salvar o povo no primeiro jantar? Mas algo aconteceu e ela não pediu, e no segundo jantar, nesse meio entre o primeiro jantar e o segundo, acontece algo. Amã, mais uma vez, passa por Mardoqueu ignora, e ele fica possesso, ele fala, eu vou acabar com esse cara, conversa com os amigos dele lá, com os conselheiros dele lá, ele é segundo, né, em autoridade, primeiro-ministro lá do governo, né? Ele fala, o que eu faço? Que eu não aguento mais isso, eu estou sendo honrado, a rainha me ama, olha só, me chamou para um segundo jantar, eu sou aqui, olha, estou poderosão aqui, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não aguento esse Mardoqueu me ignorando, não me reverenciando. E aí ele conversando com os amigos, fala assim, faz o seguinte, você já está com todo esse poder, a rainha está do teu lado, todo mundo do teu lado, vai, manda preparar uma forca para ele, e aí você vai lá amanhã quando você jantar, você já vai chegar para o rei, já vai chegar para Esther, não sabia que eles eram parentes, nem nada disso, né? Você vai chegar lá, você já vai chegar e falar assim, olha, eu quero que ele seja enforcado, e a forca já está pronta. Mandaram fazer a forca, naquele dia, do dia para o outro, já estava a forca pronta, ele chega lá para o jantar, e aí o que Esther fala? Rei, de novo, eu te dou metade do reino se você quiser. O que você quer, minha rainha? O que você quer? Pode pedir. Aí fala assim, esse cara aqui quer matar o meu povo. Esse cara aqui, o Amã, ele quer matar todo o meu povo, eu sou judia. Aí ela revela. Aí rasga o verbo. Aí fala assim, olha, ele quer nos destruir,
influenciou o rei a escrever um decreto, e eu peço encarecidamente ao rei que desfaça esse decreto e que salve o meu povo. E aí ele fica possesso. E a Bíblia ainda fala, depois leia, você vai ter que ler. Essa semana eu recomendo fortissimamente, são 10 capítulos, pega aí, divide 1 capítulo e meio por dia, você lê o livro de Esther inteirinho. Eu li ontem à noite de novo, que eu falei assim, eu quero relembrar a história inteira, então eu li ontem à noite, né? E aí você tem... Diz que Amã chegou e se ajoelhou e começou a fazer uma pressão, porque ele viu que ele estava ali, ele já era, né? E aí quando o rei ele fica possesso e tal, quando ele volta, do jeito que Amã está fazendo, ele tem a impressão de que Amã está tentando bater e ser violento com a rainha. Ele ainda vira, você ainda tem essa paixão, você vai ainda pensar em bater, em afrontar, em machucar a minha rainha, e manda enforcar ele. Aí o pessoal que está junto com ele já rapidinho muda de lado, né? Já fala assim, olha, a forca já está pronta, é só enforcar aqui. E ele é enforcado na mesma forca que ele havia enforcado. E de uma noite para outra, olha só, antes que isso acontecesse, pulei uma parte importantíssima aqui. Antes disso acontecer, o rei estava sem sono na noite anterior, do dia para o outro, antes do segundo jantar. E aí ele resolveu pegar as crônicas do rei. Antigamente, os reis... Não sei se ainda os reis hoje fazem, mas tinha uns cronistas que iam registrando coisas que aconteciam no reino. E antes de acontecer todo esse lance, o rei, à noite, com insônia, resolve ler o que os historiadores dele estavam registrando nas crônicas do reino. E aí ele lê que num determinado momento, há um tempo atrás, Mardoqueu havia denunciado alguns súditos do reino que estavam tramando a morte do rei. E aí diz a Bíblia, que isso ainda à noite, é na noite, fala assim, tem alguém aqui das minhas autoridades, dos meus governadores, dos meus ministros aqui? Pergunta para o súdito dele. O súdito fala assim, o Amã acabou de chegar, tá aí no pátio. Chama ele aqui. Chamou ele. Falou assim, Amã, isso antes do segundo jantar. Amã, o que você faria se você descobrisse que alguém no reino havia salvado a vida do rei? Que tipo de honra nós poderíamos fazer, né? O que a gente poderia fazer para honrar essa pessoa? Amã achou que o rei estava falando dele. Então ele falou exatamente o que ele queria que fosse feito com ele. Falou assim, olha, eu falaria para essa pessoa ser vestida com as roupas do rei, com vestes reais. Pediria para esse homem desfilar pela cidade inteira em cima de um cavalo, enquanto todos vão falando para todo mundo, este é o homem que salvou o rei. Este é o homem que salvou o rei. Vejam, este é o homem que salvou o rei. Aí o rei fala assim, maravilha, bravo, bravo, faz isso com Mardoqueu. Antes do segundo jantar, ele teve que fazer isso com Mardoqueu. Ele ficou humilhado. E quando ele chega para o jantar, humilhado, porque ele teve que honrar ao invés de enforcar Mardoqueu. Aí Esther fala, este homem quer matar o meu povo. E aí pronto, aí ele é enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. E aí a Bíblia fala que foi esse momento de mudança de sorte. Deus mudou a sorte do povo de Israel, que iria morrer, iriam ser exterminados. Aí você fala, o que isso tem a ver com nós desse período da graça? Nós que somos a igreja do Novo Testamento, você não está entendendo que o seu destino, o destino da humanidade era a morte, e Deus mudou a nossa sorte quando enviou Jesus Cristo, e pela graça de Deus, nós não só não fomos exterminados, a graça dele permitiu que nós estivéssemos aqui, continuássemos vivendo e nos movendo, e mais do que isso, nós havíamos perdido o nosso direito de ser filhos, e a nossa possibilidade de viver em relacionamento com Deus para sempre, e isso foi restabelecido. Deus mudou a nossa sorte assim, como mudou a sorte do povo neste momento da história. Deus já mudou, a gente está falando de mudança de sorte, mas a nossa era para nós estarmos mortos. Estávamos mortos em pecado, já não tínhamos mais relacionamento com Deus, e a Bíblia fala que em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos, tudo que existe é por causa de Deus.
e se não fosse por ele, não estaríamos aqui, e que o pecado só gera morte, mas a graça de Deus permitiu que estivéssemos vivos. Gente, Deus se moveu ali, e a mão de Deus esteve sobre o povo. E aí o decreto não era irrevogável? Então o rei não podia, porque Esther pede, por favor, revogue esse decreto. Ele fala, não posso, porque decreto real é assim, eu não posso revogar. Mas ele poderia criar outro decreto. E qual foi o decreto que ele criou? A partir de agora, no 12 de Adar, todos os inimigos dos judeus vão poder matar os judeus, certo? Ele estabeleceu ele escreveu um decreto, pediu para escreverem um decreto em que os judeus poderiam defender e matar os seus inimigos e ficar com todos os despojos e todos os bens dos inimigos que tentariam matá-los. E o que acontece? Gente, quando o rei emite esse decreto, até muitos dos mais inteligentes ali, né? Assim, eu sou inimigo dos judeus, mas o rei está do lado dos judeus, mudou de lado. Então o que aconteceu? Gente, foram milhares de mortos e não do povo judeu, dos persas que eram os inimigos, daqueles que eram inimigos e queriam matar os judeus. Então Deus trouxe grande livramento para toda a nação de Israel. Está pronto aí para anotar alguns tópicos, alguns pontos? 3 pontos que eu quero para fechar a palavra aqui, deixar claro para você. Presta atenção nisso. Primeiro ponto. Deus abre portas de oportunidade aonde elas não existem. Eu acho que se você tivesse entendido, você ia dar glória a Deus. Então, você não entendeu? Vamos falar de novo. Deus abre portas de oportunidade, sabe aonde? Aonde não existe porta de oportunidade. Deus abriu, para salvar o povo de Israel, abriu uma porta de oportunidade para que uma mulher judia se tornasse rainha do Império Persa. Onde existia essa possibilidade? Qual era a lei que permitia isso? Qual era a probabilidade disso acontecer? 0. -1, -20, -1000, não havia. Mas de alguma maneira Deus abriu porta e falou, eu vou fazer de uma mulher judia a rainha do Império Persa. Quem que é o Império Persa? É o império que tornou os judeus escravos. Eu vou pegar alguém que antes era nosso escravo e vou transformar em a rainha ao lado do rei Assuero. Gente! E aí, de novo, vamos entender uma coisa aqui. Tem gente aqui que fala assim, meu Deus, eu estou tentando forçar aqui uma porta que não está abrindo. Gente, não tenta forçar a porta que não está abrindo. Busque direção do Senhor e fala, Senhor, aonde? E se Deus falar, é ali, mas ali eu não estou vendo porta nenhuma. Se Ele está mostrando, tem uma porta ali que Ele vai fazer aparecer a hora que você estiver chegando. Porque Deus abre portas de oportunidade onde elas não existem. Ah, mas não existe a possibilidade. Para Deus não existe impossível. Não existe impossível. Esther, capítulo 1, versículo de 10 a 12, diz assim, ao 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou que os 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bistar, Boná, Bigtá, Bigtá, Zetar e Carcas, trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real para mostrar a sua beleza aos súditos e aos nobres, pois ela era muito bonita. Quando, pois, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, de modo que o rei ficou furioso, indignado, e abriu-se uma porta de oportunidade onde não existia. Está entendendo? Você está entendendo? Ponto 2. Deus te coloca em posições estratégicas, porque Ele tem um propósito. Esther, no capítulo 1 ainda, Esther no capítulo 1, no versículo 13, de 13 a 15, diz assim, o rei Assuero não fazia nada de qualquer maneira, e ele não, mesmo irritado e podendo ter tomado uma atitude precipitada, ele buscou conselho. Então, olha, foi consultar especialistas em questões de direito e justiça e mandou chamar os sábios que entendiam das leis. E eram muitos amigos do rei, Cássena, Setara, Damata, Tarsis, Meres, Mercená, Mecumã, os 7 nobres da Pérsia, da Média, que tinham acesso direto ao rei, eram mais importantes, e o rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que deve se fazer com a rainha? Buscou conselhos. Buscar conselhos, segundo o homem mais conhecido como o mais sábio de todos os tempos, Salomão, é a grande estratégia. Quer vencer uma guerra? Busque conselhos. Em quem você vai buscar conselho?
Você precisa reformar a sua casa, ou vai construir, comprou um terreno e vai construir a sua casa. Você vai buscar conselhos com alguém que não entenda nada de arquitetura, de obras, de engenharia. Você vai pedir conselhos para um ator, um músico, um economista, talvez. Ou você vai buscar ajuda em quem já está acostumado a fazer obra, já construiu muitas casas. Você está entendendo? Você está entendendo onde eu quero chegar? Buscar conselhos foi algo que o rei Assuero fez aqui, e você vai ver que Esther fez da mesma maneira. Da mesma maneira. Agora, olha só. Esther, aqui ó. Deus coloca em posição estratégica. Então, ouça bons conselheiros e deixe Deus agir. Ó, o rei ouviu aqui, ó, Esther 1, 16 a 17 diz assim: Vasti não ofendeu somente ao rei, mas também a todos os nobres e os povos de todas as províncias, pois a conduta da rainha se tornará conhecida entre outras mulheres e também desprezarão seus maridos, o que eu falei a vocês, tá? E aí, olha só, no capítulo, deixa eu ver aqui se eu anotei aqui, ó. Versículos 16 e 17 do capítulo 3, se eu não estou enganado, diz assim, ó: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, jejuem a meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, e eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Lembra que eu falei dessa parte da história? Mardoqueu conta o que está acontecendo. Esther fala: eu vou morrer se eu for diante do rei. E aí Mardoqueu fala: mas Deus te colocou nessa posição por um propósito. Então o que você vai fazer? Vai arriscar a sua vida para salvar o povo? Ou então todos morreremos porque você também é judia e também vai morrer? E ela fala: não, vou me posicionar. Ela poderia ter ido pelo próprio braço? Veja só, ela era rainha. Você concorda comigo que se alguém poderia chegar diante do rei, gente, uma mulher simples, judia, que não fez nem muita força para poder seduzir o rei para que ela fosse escolhida como rainha, ela foi escolhida porque havia algo de diferente nela. Se alguém poderia ter a confiança de chegar diante do rei e conseguir seduzi-lo ou convencê-lo a não matar o seu povo, seria Esther. Terceiro ponto, independente da sua posição, Cíntia, ouça isso, e todos vocês, que o Senhor vai colocar em posição estratégica, que o Senhor vai promover e colocar num cargo de confiança, que o Senhor vai colocar diante você vai colocar você diante de um ambiente em que você vai ser influência naquele lugar. Ouça, por mais influência e autoridade que você tenha, por mais relevância que você tenha dentro do teu trabalho, ambiente de estudo, ou seja lá o que for, independente da sua posição, continue dependendo sempre de Deus. Esther poderia ter falado assim: ok, beleza, entendi, Mardoqueu, entendi, meu tio, eu vou lá e vou falar com o rei. Não, ela falou assim: olha, eu sei que eu sou a rainha, eu sei que eu me tornei rainha porque o rei, poxa, existe a possibilidade de ele estender o cetro de ouro para mim e me permitir falar com ele, talvez ele atenda o meu pedido, mas eu sei que se Deus me colocou aqui, é Ele que vai mover a situação, é Ele que vai promover o milagre, e eu aqui dependo dEle. Você depende dEle, Cíntia, vocês dependem do Senhor, eu dependo do Senhor. Não há a menor possibilidade desta igreja em Pindamonhangaba dar certo se não for pelo Senhor, não há nada. Eu não sou capaz, nossa equipe de louvor não é capaz. Vocês que estão servindo com a gente, por nós mesmos, nós não temos mérito algum, e por nossa própria força, a gente não tem. Mas quem está no comando desta obra? É o próprio Deus. Quem estabeleceu essa igreja neste lugar? O próprio Deus. Então eu dependo dele. Quando eu jejuo, entenda isso, o pessoal que está na intercessão já está se acostumando, se fazia tempo que não jejuava, temos jejuado semanalmente, é uma disciplina espiritual, tá? Mas quando nós jejuamos, um dos propósitos do jejum, um dos motivos pelo qual se jejua, é justamente porque quando fazemos isso, nós reconhecemos que sem Deus nós não somos nada, e estamos reconhecendo que nós precisamos de Deus, que não podemos fazer no nosso próprio braço. Então,
Não existe igreja sem oração, não existe igreja que exista sem a prática de disciplinas espirituais. Não existe igreja que se estabeleça, cresça, avance e enfrente o reino das trevas e derrote aí, tenha grandes vitórias no mundo espiritual e vença batalhas e tire gente do império das trevas. Entenda! Muita gente vem aqui e está vendo isso aqui bonitinho. Quem tem caminhado mais próximo da gente sabe que a nossa luta é feroz. É luta contra a pornografia, é luta contra ensinos errados dentro de igreja. Muita gente dentro de igreja que aprendeu errado e estão fazendo coisa errada porque não sabia que estava errado. É gente que está aqui e está preso em vício. É gente que está aqui e está com problema no casamento. A gente que está aqui está com problema sério familiar. A gente aqui que está vivendo, enfrentando problemas de doença há muito tempo e não consegue vencer. E nós estamos aqui neste momento dizendo o seguinte: estamos aqui promovendo, aqui pedindo a participação de quem quiser, mas eu, como autoridade sobre essa igreja em Pindamonhangaba, estarei em jejum. Vou almoçar na quinta-feira e vou jejuar até o almoço. Vou entregar o jejum no domingo, na hora do almoço. 3 dias de jejum, eu não irei comer nada neste tempo. Farei um jejum só de beber água, sem alimento algum. Estou determinando que todo mundo faça isso aqui? Não, gente, pelo amor de Deus, não. Tá? E, gente, tem gente aí visitante que já fez cara assim: meu Deus, eu também estou aqui pela primeira vez, eu tenho que jejuar. Não. Só se Deus está falando com você, aí é outra história. Aqui eu não estou determinando nada disso aqui. Jejue da maneira que você puder. Cada um sabe das suas condições, o que consegue. Entenda, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Mas se você está como eu neste lugar, tem esse mesmo desejo de ver a obra de Deus avançar, e você sabe que por você mesmo você não consegue. Eu não consigo, por mim mesmo eu não consigo. Se não for por Deus, eu vou fazer esse jejum. E por quê? É o entendimento de quinta a domingo. Porque de sábado para domingo é 13 de Adar. 13 para 14 de Adar. Que é o momento em que se comemora o livramento do povo de Israel. É a festa de Purim. Então, Fernando, você está judaizando alguma coisa? Não. Eu entendi. E olha, você sabe, posso mostrar para vocês? Eu estava, Senhor, tem certeza? É para eu fazer mesmo um jejum de 3 dias? É para eu colocar isso para a igreja se eles quiserem fazer também? E aí eu estava lendo outro texto que não tem nada a ver. Aliás, eu pretendo pregar sobre este texto em algum momento. Eu estava lendo, no meu devocional, na minha leitura bíblica normal, eu estava lendo Mateus 15, 32. A segunda multiplicação. Há uns meses atrás eu preguei sobre a primeira multiplicação de pães. Jesus, lembra disso? Quem lembra? Quem estava presente? Tem um episódio da segunda multiplicação de pães. E aí eu estava lendo o versículo 32 que diz assim: Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e sem comer. Eu falei assim: entendi, Senhor. Eu estava perguntando para Deus se era fazer o jejum em 3 dias mesmo. E aí eu estou lendo aqui e falei assim: então a multidão estava com Cristo e estava sem comer por 3 dias? Entendi, Deus, vou fazer o jejum. Não precisa falar de novo. Então eu, como pastor, vou estar me colocando na brecha nesse sentido. Durante 3 dias vou estar em jejum. O que eu peço? Vocês sabem que eu tenho o meu trabalho, né? Eu trabalho em algumas outras frentes, meu trabalho secular. Então, eu não posso interromper o trabalho secular. Então, é o trabalho secular e tal. Né? Vou estar dedicando tempo ao Senhor de uma busca especial, mas enquanto trabalho, no meu dia a dia, na minha rotina de trabalho. Então, orem por mim, para o Senhor me sustentar. Tá? E quem desejar, corte que seja uma refeição. Que seja, corte alguns alimentos. Se o Espírito Santo está falando com você: olha, eu quero me colocar na brecha, quero estar junto com o pastor nesse jejum, neste propósito, peça para o Senhor: Senhor, o que eu devo tirar da minha alimentação? Qual das refeições eu devo eliminar? Mas eu vou estar me colocando. Não adianta só fazer jejum se você não separar um tempo de busca, tá? Que aí a pessoa fala assim: se você só jejua e continua fazendo tudo igual, e continua pecando, e continua falando as mesmas bobagens, e continua fazendo uma coisa, e não separa nem tempo para fazer um devocional, e ter um tempo de oração, e de busca, e de leitura da palavra, você só vai passar fome, não é jejum, tá? Então, separe que seja os seus 10, 15, 20 minutos, o tempo que você puder, para estar em oração, em busca, intercedendo pela igreja e pedindo para que haja essa mudança de destino na vida de cada um. Quem o Senhor está trazendo aqui? Gente, vocês sabem qual que é o nosso lema, que é profético: bem-vindo ao novo. Lagoinha está aqui para inaugurar o novo.
é mudança de destino, é mudança de sorte. Então vamos nos colocar em oração, vamos interceder. Quem estiver comigo, eu vou estar dando diretrizes, a gente vai estar conversando, vou estar mandando mensagens no grupo da Igreja de Pinda. Quem quiser fazer parte do grupo da Igreja de Pinda no WhatsApp, dá um toque também para a gente incluir, para você estar ciente dos movimentos que a igreja está fazendo. Estaremos orando também para que o Senhor nos mostre aonde a igreja deve ser estabelecida aqui, qual é o local. Você ficar sabendo de locais que poderiam atender a Igreja Batista Lagoinha de Pindamonhangaba, central, com lugar para estacionamento, lugares aí que a gente tá profetizando, né, Alexandre? Que vem aí um lugar aí dos seus 800 metros quadrados. De 500 para cima. A gente vai ver o que o Senhor vai nos dar neste momento. Mas estamos crendo num lugar que vai ter espaço para crescer. Gente, a gente está debaixo da Lagoinha de São José dos Campos. E a gente não pode revelar muitas coisas agora, mas Alphaville veio para cá e a gente já sabe que a igreja, estamos nos detalhes de trâmites com a prefeitura, mas a igreja vai ir para um lugar quase 5 vezes maior do que o lugar que a gente está. E a gente já está num lugar com um terreno lá, quase 2.000 metros quadrados. Você entende o que é isso? Quase 5 vezes mais do que isso? Não, 5 vezes mais nada, mais que isso, né? 10 vezes mais. Meu Deus, olha eu fazendo as contas, eu falei 20 vezes mais. Gente, você está entendendo? A gente está aqui, ó. Deus, dá pelo menos um lugar de 200 metros quadrados para a igreja de Pina, mas peraí, a igreja de São José, que está fazendo 3 anos, está indo para um lugar quase 20 vezes maior do que o lugar que eles estão agora. E aí alguém fala assim, o que vai acontecer? Gente, primeiro que estou querendo, vai ter a Igreja Batista da Lagoinha avivando, trazendo aí a bênção de Deus para cada cidade do Vale do Paraíba. A gente vai ter a Igreja Lagoinha por todo esse Vale do Paraíba. E a igreja de Pinda, nesse momento, vai ser... Eu estava assim, Senhor, 200, 300 metros. Aí a gente foi ver um lugar que parece que está sendo alugado, mas não está ainda com contrato assinado, que tem 800, mais de 800. Aí a minha fé cresceu. Eu falei, Senhor, o Senhor quer dar 800 metros para a gente? Mas o nosso povo aí vai ficar uns buracos, vai ter muito espaço. Mas é espaço para crescer, porque em pouco tempo a igreja vai estar cheia de gente. Desigrejados, desviados e não convertidos, tá? A gente não está pescando em aquário, não. E quem o Senhor enviar? Para junto, e eu estou vendo isso, movimento de pastores mandando mensagem para a gente de outros ministérios, falando, estamos juntos e tal, é isso, é por isso que nós estamos orando aqui em Pinda. Amém? Você está comigo? Vamos orar, vamos interceder, vamos jejuar, reconhecendo que Deus é por nós e que sem Ele nada podemos fazer. Amém? Fique em pé, vamos orar. Aleluias, aleluias. Pai querido, nós nos apresentamos diante do Senhor. Pai querido, eu senti de trazer essa história de Esther, e eu gosto de contar história, eu gosto das histórias da Bíblia, e Pai querido, a história de Esther me impacta. Pai querido, a história de Esther mostra que, Pai querido, o Senhor foi cuidadoso com o povo, o teu povo, Senhor, mesmo aqueles que não retornaram após o exílio para a terra natal, para Jerusalém. Mas o Senhor não deixou só, o Senhor guardou, o Senhor livrou da morte, o Senhor cuidou, o Senhor abriu porta onde não havia, o Senhor fez de uma mulher judia, que antes fazia parte de um povo que foi escravizado por esse império persa, Pai querido, dos medos e persas, e Pai querido, antes pelos babilônicos, e o Senhor colocou essa mulher numa posição de autoridade, como a rainha de um reino pagão. Ah, Senhor, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor vai colocar, Senhor, pessoas aqui, Senhor, vai nos colocar em posições estratégicas, em posições de autoridade. Pai querido, nós faremos a diferença ali, nós faremos a diferença, mas nós queremos, Senhor, reconhecer, Pai querido, que sem Ti nós não somos nada. Pai querido, queremos fazer como Paulo. Paulo era uma pessoa capaz, Paulo era uma pessoa estudada, estudou com os melhores professores da época dele. Pai querido, Paulo era uma pessoa culta, mas Paulo tinha estudo, diplomas. Paulo fala, mas nada disso vale, tudo isso é esterco, sem Jesus, sem Deus na minha vida, isso não é nada. Pai querido, não deixa, Pai, que o Senhor, eu creio, o Senhor está colocando pessoas aqui em posição de autoridade,
Pai querido, mas nós não queremos, Senhor, que o orgulho tome conta, não queremos em nenhum momento nos sentir mais importantes ou melhores que ninguém. Pai querido, nós precisamos do Senhor. Senhor, o jejum proposto para essa semana, Senhor, é para nos alegrarmos pela mudança de destino, pela mudança de sorte. É, Senhor, para nos alegrarmos, porque o Senhor tem trazido as pessoas aqui, Senhor, para viverem o novo. E nós queremos nos alegrar, Senhor, queremos fazer esse jejum, Senhor, com gratidão pelo que o Senhor tem feito. Pai querido, mas declarando que, Senhor, daquilo que nós éramos presos, Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, o pecado do adultério, da pornografia, da maledicência, Pai querido, em nome de Jesus, o vício, Senhor, no cigarro, na bebida, Pai querido, tudo aquilo que, Senhor, da idolatria, tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus, no nosso coração, está acima de Deus, se torna um ídolo. Pai querido, nós queremos, Senhor, colocar isso nas tuas mãos e falar, vai haver uma mudança de sorte, eu vou ser livre de uma vez por todas. Eu vou viver o novo, eu vou abandonar o velho, eu quero ser referência, eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, olha, mesmo sem falar nada, alguma coisa diferente. Pai querido, queremos ser influência, queremos transbordar da unção do Senhor, da graça do Senhor, da glória do Senhor aonde estivermos. Pai querido, queremos poder, Senhor, orar por alguém, nós temos visto isso aqui. E não é por nós, não é pela força do nosso braço, não é porque somos capazes ou melhores que alguém, mas Pai querido, nós temos visto, o Senhor tem respondido oração, o Senhor tem curado, o Senhor tem libertado, o Senhor tem restaurado relacionamentos, o Senhor tem livrado as pessoas, Senhor, de prisões antes de pecado, e Pai querido, o Senhor está elevando cada um aqui a uma nova vida, Senhor, a viver de uma maneira diferente, agora resguardados, guardados e abençoados de uma maneira como nunca antes. E nós colocamos, Senhor, queremos jejuar, mostrando para o Senhor que sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor não adianta fazer nada, e nós não temos força, nós precisamos do Senhor. Nós entendemos que o Senhor nos chamou e chamou a cada um aqui. Pai querido, cada um aqui é importante para a igreja de Cristo, cada um aqui tem um papel. Pai querido, queremos que cada dom, cada talento de cada um seja usado neste lugar, Senhor, seja usado neste ministério para o teu reino, Senhor, para gerar frutos, para multiplicar, é a matemática do reino. Se eu tenho apenas um talento, esse talento vai ser multiplicado, e vai virar 2 talentos, e como eu sou inteligente e sigo a direção do Espírito, quando eu tiver 2 talentos, eu vou pegar esses 2 talentos e vou plantar, e vou investir, porque aí ele vai virar 4 talentos, é a matemática do reino, e quando eu tiver os 4 talentos, eu não vou guardar para mim, vou enterrar, eu vou pegar esses 4 talentos e vou investir, para que eles se tornem 8 talentos, Pai. Oh, Pai querido, eis-nos aqui, precisamos do Senhor, Deus. Obrigado, Pai, obrigado por este culto, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela oportunidade de louvar e adorar ao Senhor. Obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado por esse caderninho de oração que nós temos aqui, Deus. E cada oração que tem sido, Senhor, colocada aqui, nós estamos orando, Pai querido, e Senhor, por cada motivo de gratidão também, Pai querido, este caderno é um caderno de oração, e oração não é só pedir, oração também é agradecer. Então, Senhor, começaremos a partir de hoje a colocar aqui motivos de gratidão, Pai querido, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, e obrigado pelo que o Senhor ainda há de fazer. Nós, Senhor, como igreja, já te agradecemos, muito obrigado por esse templo lindo, nesse espaço maravilhoso que o Senhor está preparando para a igreja, muito obrigado por este templo lindo, Senhor, adequado, com espaço para crescer, com boas cadeiras, com estrutura de som, com boa acústica, com ar-condicionado, Pai. Senhor, obrigado por esse espaço que o Senhor está. Senhor, nós estamos gerando espiritualmente, obrigado, Pai querido. Obrigado, Pai querido, por esse espaço que o Senhor está preparando, para que possamos, Senhor, de maneira ainda mais dedicada, Senhor, nos dedicarmos a fazer a Tua obra. Muito obrigado, Deus. Pai querido, abençoe a cada um de nós, nos conduza aos nossos lares em paz, em segurança.
Pai querido, que tenhamos um domingo de bênção, um almoço maravilhoso, que tenhamos tempo em família. Pai querido, que esse tempo, Senhor, em nome de Jesus, repreendemos todo ataque do inimigo. Pai querido, que não haja, Senhor, brigas, Senhor, contendas, Senhor, que não haja, Senhor, nenhuma bagunça, Senhor, no nosso dia. Que, Senhor, nosso tempo em família possa ser um tempo, Senhor, de bênção, paz, harmonia. Abençoa a nossa semana, nos dê uma semana de bênçãos, de vitória. Pai querido, e nós veremos, Senhor, assim como nós tivemos o testemunho da Cíntia aqui para edificar a nossa fé. A palavra, Senhor, profética não foi apenas para ela gravou um áudio para mim essa semana dizendo, olha, não sei se era só para mim, não era só para ela, é para mim também, e eu creio que é para você também. Vai haver uma mudança de sorte, dedique-se à oração, busque ao Senhor, creia, que após ouvir o testemunho da Cíntia, o teu coração esteja ainda mais cheio de fé, porque a bênção está a caminho. Nós vamos tomar posse dessas bênçãos e vamos assumir esta posição que o Senhor está preparando para nós. Pai querido, oramos e agradecemos e entregamos este culto a Ti. Obrigado por cada visitante, que o Senhor abençoe, que o Senhor tenha falado ao coração de cada um, que o Senhor os abençoe durante a semana, que eles vivam o melhor de Deus. E se o Senhor tem propósito para que caminhem com a gente, Pai, no tempo certo, na hora certa, do jeito certo, com a direção do Espírito, Pai, nós queremos acolhê-los da melhor forma possível. Já amamos, Senhor, a cada um que o Senhor tem trazido a esta casa. Muito obrigado por cada um. Pai querido, eu envio, Senhor, agora a cada um, Senhor, para viver essa semana de bênção e vitórias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça infinita de Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Vá em paz. Deus abençoe Lagoinha de Pindamonhangaba. Semana de vitória, de bênção.